Princípio 1. O benefício da felicidade. Como a felicidade proporciona uma vantagem competitiva ao seu cérebro e à sua organização. Em 1543, Nicolau Copérnico publicou De Revolutionibus Orbium Coelestium, da Revolução de Esferas Celestes. Até então, quase todo mundo acreditava que a Terra era o centro do universo e que o Sol girava ao redor do planeta. Mas Copérnico argumentou que, na verdade, o que acontecia era o contrário, era a Terra que girava ao redor do Sol, uma revelação que acabou mudando o modo como os seres humanos viam o universo inteiro. Hoje, uma mudança fundamental e similar a esta está a caminho no campo da psicologia. Por gerações e gerações, fomos levados a acreditar que a felicidade girava em torno do sucesso. Que, se nos empenharmos o suficiente, teremos sucesso e só quando tivermos sucesso é que poderemos ser felizes. Acreditava-se que o sucesso era o ponto fixo do universo do trabalho, com a felicidade gravitando em torno dele. Agora, graças às descobertas revolucionárias do campo emergente da psicologia positiva, estamos aprendendo que o que acontece na verdade é o contrário. Quando estamos felizes, quando a nossa atitude e estado de espírito são positivos, somos mais inteligentes, mais motivados, e em consequência, temos mais sucesso. A felicidade é o centro, e o sucesso é que gira em torno dela. Infelizmente, apesar de décadas de pesquisas que provam o contrário, muitas empresas e seus líderes ainda se apegam obstinadamente à sua crença equivocada. Os detentores do poder continuam a nos dizer que, se arregaçarmos as mangas e dermos duro agora, teremos sucesso e, portanto, seremos mais felizes em algum futuro distante. Enquanto trabalhamos para atingir nossas metas, a felicidade é irrelevante, um luxo facilmente dispensável ou uma recompensa que só pode ser conquistada depois de uma vida inteira de trabalho duro. Alguns chegam a considerá-la uma fraqueza, um sinal de que não estamos nos empenhando o suficiente. Cada vez que nos convencemos dessa crença equivocada, minamos não apenas o nosso bem-estar mental e emocional, como também nossas chances de sucesso e realização. As pessoas de maior sucesso, aquelas que possuem a vantagem competitiva, não consideram a felicidade como sendo alguma recompensa distante pelo empenho, nem passam os dias com uma postura neutra ou negativa, elas capitalizam os aspectos positivos e seguem colhendo as recompensas. Este capítulo mostrará como isso pode ser feito, por que funciona e como você também pode se beneficiar. Do seu jeito. O conceito do benefício da felicidade também é uma revolução coperniciana, ele nos mostra que é o sucesso que gira ao redor da felicidade e não o contrário. A definição da felicidade. Ninguém vinha falar comigo. Eu estava prestes a dar uma palestra sobre a relação entre felicidade e desempenho no trabalho a um grupo de executivos da empresa coreana Samsung e só estava esperando que o diretor de RH me apresentasse à plateia. Eu normalmente gosto da oportunidade de conhecer pessoas durante esse breve intervalo antes de uma palestra, mas naquele dia todos os gestores estavam com o olhar vazio, ignorando minhas numerosas tentativas de puxar conversa. Desanimado, fingi fazer os últimos ajustes na minha apresentação de PowerPoint, uma tática garantida para evitar o embaraço social que acompanha esse tipo de situação, apesar de não funcionar tão bem em coquetéis e jantares. Finalmente, alguém entrou na sala e se apresentou como Brian, o líder do grupo. Foi quando soube que os planejadores do evento tinham se esquecido de mencionar um pequeno detalhe, e ninguém na plateia falava inglês. Acontece que o tradutor que a Samsung normalmente contratava para essas ocasiões estava doente, de forma que Brian se ofereceu para traduzir. Quando começamos, ele se inclinou para mim e confessou: "Meu inglês não é muito bom." Passei as 3 horas seguintes falando em intervalos de 1 minuto, voltando-me ao meu tradutor, que ou parecia muito confuso ou começava a falar animadamente para o grupo, normalmente por cerca de 3 minutos a mais do que eu tinha falado. Eu não fazia ideia do nível de precisão da tradução de Brian, mas sei que ele recebeu todos os créditos pelas minhas piadas. Ao ver que o processo todo não estava fluindo, decidi parar de falar e incentivar os executivos a conversarem uns com os outros.
Para estudar como a felicidade afeta o desempenho, eu disse, precisamos de uma definição. Então, a questão que proponho a vocês é: e o que é a felicidade? Orgulhoso de ter conseguido improvisar esse exercício, esperei Brian traduzir o que tinha acabado de dizer. Mas ele me lançou um olhar confuso e se inclinou para mim. Você não sabe o que felicidade significa? Ele me perguntou nervosamente. Minha expressão congelou. Não. Estou dizendo que gostaria que o grupo propusesse uma definição de felicidade. Ele cobriu o microfone e voltou a se inclinar para o meu lado, claramente tentando me salvar de uma situação embaraçosa. Posso procurar no Google para você. A ciência da felicidade. Apesar de eu ser grato pela oferta, nem o onisciente Google tem uma resposta definitiva para essa questão. Isso acontece porque não existe um único significado, a felicidade depende da pessoa que a vivencia. É por isso que os cientistas muitas vezes se referem à felicidade em termos de bem-estar subjetivo, porque tudo depende de como nos sentimos em relação à nossa própria vida. Em resumo, só você pode saber até que ponto é feliz. Dessa forma, para estudar empiricamente a felicidade, os cientistas devem se basear na autoavaliação das pessoas. Felizmente, depois de anos de testes com milhões de pessoas ao redor do mundo e ajustes das questões dos levantamentos, os pesquisadores desenvolveram métricas de autoavaliação que mensuram a felicidade individual com precisão e segurança. Então, como os cientistas definem a felicidade? Basicamente, como a experiência de emoções positivas, é um prazer combinado com um senso mais profundo de sentido e propósito. A felicidade implica um estado de espírito positivo no presente e uma perspectiva positiva para o futuro. Martin Seligman, o pioneiro da psicologia positiva, a segmentou em 3 componentes mensuráveis: prazer, envolvimento e senso de propósito. Seus estudos confirmaram, apesar de a maioria de nós já saber disso intuitivamente, que as pessoas que buscam apenas o prazer vivenciam somente parte dos benefícios que a felicidade pode trazer, enquanto aquelas que buscam os 3 caminhos têm a vida mais plena. Talvez o termo mais preciso para felicidade, portanto, seja o termo utilizado por Aristóteles, eudaimonia, que não quer dizer exatamente felicidade, mas, sim, algo como prosperidade humana. Essa definição faz muito sentido para mim por reconhecer que a felicidade não se restringe a carinhas sorridentes amarelas e arco-íris coloridos. Para mim, felicidade é a alegria que sentimos quando buscamos atingir nosso pleno potencial. O principal propulsor da felicidade são as emoções positivas, já que a felicidade é, acima de tudo, um sentimento. Na verdade, alguns pesquisadores preferem o termo emoções positivas ou positividade em lugar de felicidade, porque, apesar de serem essencialmente sinônimos, felicidade é um termo muito mais vago e impreciso. Barbara Fredrickson, pesquisadora da University of North Carolina e talvez a maior especialista do mundo sobre o tema, descreve as 10 emoções positivas mais comuns em alegria, gratidão, serenidade, interesse, esperança, orgulho, divertimento, inspiração, maravilhamento e amor. Essas emoções nos dão uma ideia muito mais rica da felicidade do que a carinha sorridente amarela que não deixa muito espaço para as sutilezas. Mesmo assim, para facilitar a discussão, você verá que, ao longo deste livro, os termos emoções positivas, positividade e felicidade são utilizados de forma intercambiável. Não importa que termo você utilize, nossa incansável busca para atingir esse sentimento faz parte da nossa humanidade, um fato que foi registrado por escritores e filósofos muito mais eloquentes do que eu, incluindo Thomas Jefferson no documento da Fundação dos Estados Unidos. Mas, como veremos em breve, a felicidade é muito mais que apenas uma sensação boa, ela também constitui um ingrediente indispensável do nosso sucesso. O benefício da felicidade no trabalho. Na introdução, mencionei a impressionante meta-análise de pesquisas sobre a felicidade que reuniu os resultados de mais de 200 estudos científicos envolvendo 275 mil participantes, e revelou que a felicidade leva ao sucesso em praticamente todos os âmbitos da nossa vida, inclusive casamento,
saúde, amizade, envolvimento comunitário, criatividade e, em particular, nosso emprego, carreira e negócios. Há um enorme volume de dados demonstrando que trabalhadores felizes apresentam níveis mais elevados de produtividade, fecham mais vendas, são mais eficazes em posições de liderança, recebem uma melhor avaliação de desempenho e são mais bem remunerados. Eles também usufruem de maior segurança no emprego e são inclinados a tirar menos dias de afastamento por doença, pedir demissão ou ficar estafados. CEOs felizes são mais propensos a liderar equipes ao mesmo tempo mais felizes e saudáveis e criar um ambiente de trabalho propício ao alto desempenho. A lista de benefícios da felicidade no trabalho é praticamente interminável. O ovo ou a galinha? Neste ponto você pode estar pensando, talvez as pessoas sejam felizes justamente porque são mais produtivas e mais bem remuneradas. Como os estudantes de psicologia aprendem a repetir ad nauseam, e correlação não é causação. Em outras palavras, os estudos muitas vezes só nos dizem que duas coisas estão relacionadas. Para descobrir qual fator causa o outro, é necessário realizar uma análise mais rigorosa e descobrir qual deles veio primeiro. Então, o que vem antes, o ovo ou a galinha? A felicidade vem antes do sucesso ou o sucesso vem antes da felicidade? Se a felicidade fosse apenas o resultado final do sucesso, a crença predominante em empresas e instituições de ensino estaria correta. Concentre-se na produtividade e no desempenho, mesmo em detrimento do nosso bem-estar emocional e físico, e mais cedo ou mais tarde seremos mais bem-sucedidos, e em consequência, mais felizes. Mas, graças aos avanços da psicologia positiva, esse mito foi derrubado. Como os autores do levantamento puderam afirmar conclusivamente, estudo após estudo demonstra que a felicidade precede importantes resultados e indicadores da prosperidade. Em resumo, com base no enorme volume de dados compilados, eles descobriram que a felicidade leva ao sucesso e à realização, e não o contrário. Vamos analisar mais detalhadamente como isso acontece. Uma das maneiras que os psicólogos têm para responder à questão do ovo e da galinha é acompanhar as pessoas durante longos períodos. Um estudo, por exemplo, mensurou o nível inicial de emoções positivas em 272 colaboradores e em seguida monitorou o desempenho no trabalho dessas pessoas ao longo dos 18 meses seguintes. Com isso eles descobriram que, mesmo controlando outros fatores, as pessoas que se mostraram mais felizes no início acabaram recebendo avaliações de desempenho melhores e um salário mais alto em seguida. Outro estudo revelou que o nível de felicidade de calouros na faculdade era um fator preditivo de sua renda 19 anos mais tarde, independentemente do nível inicial de riqueza. Um dos estudos longitudinais mais famosos sobre a felicidade tem uma origem bastante improvável, os antigos diários de freiras católicas. Essas 180 freiras da School Sisters of Notre Dame, todas nascidas antes de 1917, foram solicitadas a anotar seus pensamentos em diários autobiográficos. Mais de 5 décadas depois, um grupo de pesquisadores sagazes decidiu codificar o conteúdo emocional positivo dos diários. Será que o nível de positividade dessas freiras aos 20 anos de idade poderia prever como seria o resto da vida delas? A análise constatou que sim. As freiras cujos diários apresentavam um conteúdo mais abertamente alegre viveram aproximadamente 10 anos a mais que as freiras cujos diários eram mais negativos ou neutros. Aos 85 anos, 90% do quartil mais feliz de freiras ainda estava vivo, em comparação com apenas 34% do quartil menos feliz. As freiras que eram mais felizes aos 20 anos claramente não se sentiam assim porque sabiam que viveriam mais, sua saúde melhor e maior longevidade só poderiam ser o resultado de sua felicidade, e não a causa. Esse estudo destaca outra pista para nos ajudar a solucionar o mistério do ovo e da galinha. A felicidade pode melhorar a nossa saúde física, o que, por sua vez, nos mantém trabalhando com mais rapidez e por mais tempo e, em consequência, aumenta nossas chances de sucesso. Essa revelação proporciona às empresas um incentivo adicional para se interessar pela felicidade de seus colaboradores, já que colaboradores mais saudáveis serão mais produtivos no trabalho.
pesquisas demonstram que colaboradores infelizes tiram mais dias de afastamento por doença, deixando de trabalhar em média 1,25 mais dias por mês ou 15 dias de afastamento a mais por ano. E, mais uma vez, estudos constataram que a felicidade atua como a causa, não apenas o resultado, da boa saúde. Em um estudo para o qual fico contente de nunca ter me oferecido para participar, os pesquisadores pediram que os participantes respondessem a um questionário elaborado para mensurar os níveis de felicidade e depois injetaram neles uma linhagem de vírus da gripe. Uma semana depois, os participantes mais felizes no início do estudo tinham combatido o vírus com muito mais eficácia do que os participantes menos felizes. E eles não só se sentiram melhor como também apresentaram menos sintomas objetivos da doença de acordo com a análise realizada por médicos, a menos espirros, tosse, inflamação e congestão. O que isso significa é que empresas e líderes que tomam providências para cultivar um ambiente de trabalho feliz não apenas terão trabalhadores mais produtivos e eficientes como também terão menos absenteísmo e menos gastos com cuidados médicos. A felicidade no cérebro. Além desses estudos longitudinais, os cientistas descobriram mais evidências de que a felicidade causa o sucesso quando começaram a examinar como as emoções positivas afetam o funcionamento do nosso cérebro e alteram o nosso comportamento. Os psicólogos já sabem há um bom tempo que as emoções negativas limitam nossos pensamentos e amplitude de ações, o que teve um importante propósito evolucionário. Na época pré-histórica, se você visse um tigre dentes de sabre correndo em sua direção, o medo e o estresse ajudavam a liberar substâncias químicas para prepará-lo para lutar contra o tigre, o que nem sempre levava a um final feliz ou fugir dele, em uma competição que você também poderia acabar perdendo. Mesmo assim, essas duas opções ainda eram melhores do que não fazer nada e simplesmente esperar pelo ataque. Então, qual seria o propósito evolucionário das emoções positivas? Até recentemente, os cientistas se satisfaziam em dizer que a felicidade só faz nos sentirmos bem, e as investigações terminavam por aí. Felizmente, os últimos 20 anos mudaram tudo isso. Extensas pesquisas revelaram que a felicidade na verdade tem um propósito evolucionário muito importante, o que Barbara Fredrickson chamou de Broaden and Build Theory, ou teoria da expansão e construção. Em vez de restringir as nossas ações a lutar ou fugir como fazem as emoções negativas, as positivas expandem o número de possibilidades que processamos, fazendo sermos mais ponderados, criativos e abertos a novas ideias. Por exemplo, participantes preparados, isto é, quando os cientistas os ajudam a evocar determinado estado de espírito ou emoção antes de realizar o experimento, ou para sentir-se entretidos ou contentes, são capazes de ter uma variedade maior e mais ampla de pensamentos e ideias do que indivíduos preparados para sentir ansiedade ou raiva. E, quando as emoções positivas ampliam nosso escopo cognitivo e comportamental dessa forma, não apenas fazem sermos mais criativos como também nos ajudam a desenvolver nossos recursos intelectuais, sociais e físicos com os quais vamos contar no futuro. Pesquisas recentes demonstram que esse efeito de expansão na verdade é biológico, que a felicidade nos proporciona uma vantagem química concreta. Como? Emoções positivas inundam o nosso cérebro com dopamina e serotonina, substâncias químicas que não apenas fazem nos sentir bem como também sintonizam os centros de aprendizado do cérebro em um patamar mais elevado. Elas nos ajudam a organizar informações novas, mantêm essas informações por mais tempo no cérebro e as acessam com mais rapidez no futuro. E nos permitem criar e sustentar mais conexões neurais, o que, por sua vez, nos possibilita pensar com mais rapidez e criatividade, ser mais hábeis em análises complexas e na resolução de problemas e enxergar e inventar novas maneiras de fazer as coisas. Nós até chegamos a literalmente ver mais do que está ao nosso redor quando estamos nos sentindo felizes. Um estudo recente conduzido por pesquisadores da University of Toronto revelou que nosso estado de espírito é capaz de mudar o modo como o nosso córtex visual, a parte do cérebro responsável pela visão, processa as informações. Nesse experimento,
As pessoas foram predispostas à positividade ou à negatividade depois solicitadas a olhar uma série de fotos. As que foram colocadas num clima negativo não processaram todas as imagens contidas nas fotos, deixando de ver partes substanciais do plano de fundo, enquanto aquelas com estado de espírito positivo viram tudo. Experimentos de rastreamento do movimento ocular demonstraram a mesma coisa, e as emoções positivas efetivamente expandem nosso campo de visão periférica. Pense nas vantagens que tudo isso nos proporciona no ambiente de trabalho. Afinal, quem não gostaria de enxergar soluções inovadoras, identificar oportunidades e perceber novos jeitos de pegar as ideias dos outros e desenvolvê-las? Hoje em dia, na nossa economia do conhecimento impulsionado pela inovação, o sucesso em praticamente todas as áreas de atuação profissional depende da capacidade de encontrar soluções novas e criativas para os problemas. Por exemplo, quando os pesquisadores da Merck começaram a estudar os efeitos de um medicamento chamado finasterida, eles estavam em busca da cura para a hiperplasia prostática benigna, também conhecida como um crescimento do tamanho da próstata. No entanto, ao examinar os participantes da pesquisa, eles descobriram que muitos deles vinham apresentando um estranho efeito colateral: os cabelos deles estavam voltando a crescer. Felizmente, os pesquisadores da Merck foram capazes de enxergar o produto de bilhões de dólares no efeito colateral inesperado, e assim nasceu a Propecia, para o tratamento da calvície. O benefício da felicidade explica por que empresas de software de vanguarda disponibilizam mesas de Pebolim no lounge, por que o Yahoo tem um salão de massagem e por que os engenheiros do Google são encorajados a levar o cachorro para o trabalho. Não se trata de meros estratagemas de relações públicas. Empresas inteligentes cultivam esses tipos de ambientes de trabalho porque, cada vez que os funcionários vivenciam uma pequena descarga de felicidade, eles se predispõem à criatividade e à inovação. Conseguem enxergar soluções que de outra forma passariam despercebidas. O famoso CEO Richard Branson disse que, mais do que qualquer outro elemento, a diversão é o segredo do sucesso da Vard. Isso não acontece só porque a diversão é divertida, mas porque a diversão também leva a resultados concretos. Gelatina no almoço. Emoções positivas podem começar a abrir os nossos olhos e cabeça para novas soluções e ideias até quando criança. Em um estudo interessante, os pesquisadores pediram que crianças de 4 anos de idade realizassem uma série de tarefas de aprendizado, como separar blocos de diferentes formatos. O primeiro grupo recebeu instruções neutras: por favor, junte esses blocos o mais rápido que puder. O segundo grupo recebeu as mesmas instruções, e depois foi instruído a pensar brevemente em algo que o faz feliz, antes de começar a tarefa. Com apenas 4 anos de idade, essas crianças obviamente não têm uma fartura de experiências felizes para escolher, elas não têm lembranças de realizações profissionais, cerimônias de casamento ou primeiro beijo, pelo menos é o que esperamos. Dessa forma, muito provavelmente elas pensaram em algo como a gelatina que comeram no almoço. E mesmo assim bastou para fazer uma diferença. As crianças predispostas a se sentirem felizes apresentaram um desempenho significativamente mais elevado que as outras, concluindo a tarefa mais rapidamente com menos erros. Os benefícios de predispor o cérebro com pensamentos positivos também não terminam na infância. Pelo contrário, estudos revelaram que em todos os âmbitos, tanto acadêmicos quanto profissionais, esses mesmos benefícios se mantêm ao longo de toda a vida adulta. Por exemplo, estudantes instruídos a pensar no dia mais feliz da vida logo antes de realizar um teste de matemática padronizado apresentaram um desempenho melhor que os colegas. E pessoas que expressaram mais emoções positivas ao negociar acordos foram mais eficientes e bem-sucedidas do que pessoas com uma postura mais neutra ou negativa. As implicações desses estudos são inegáveis. As pessoas que mergulham de cabeça no trabalho esperando que isso mais cedo ou mais tarde lhes traga a felicidade se colocam em uma enorme desvantagem, enquanto aquelas que capitalizam a positividade sempre que podem saem na frente. Dê um pirulito ao seu médico. Na faculdade de medicina, um dos métodos de treinamento dos futuros médicos para fazer diagnósticos é uma versão da arte da encenação.
Eles são solicitados a diagnosticar pacientes hipotéticos, normalmente lendo uma lista dos sintomas do paciente e seu histórico médico. Trata-se de uma habilidade que requer muita criatividade, já que erros de diagnóstico muitas vezes resultam de uma inflexibilidade do raciocínio, um fenômeno chamado de ancoragem. A ancoragem ocorre quando um médico tem dificuldade de abandonar um diagnóstico inicial, o ponto de ancoragem, mesmo diante de novas informações que contradizem a teoria inicial. Se você já assistiu a um episódio do seriado House, sabe como a criatividade é importante na medicina. As reviravoltas no estado de saúde dos pacientes exigem que o Dr. House passe de um diagnóstico ao próximo na velocidade da luz. O seriado exagera, é claro, mas na realidade mudanças como essas muitas vezes são de fato necessárias. Dessa forma, para descobrir se emoções positivas poderiam afetar a eficácia do diagnóstico dos médicos, um trio de pesquisadores decidiu mandar um grupo de médicos experientes de volta à faculdade dando-lhes uma série desses conjuntos de sintomas para analisar. Os médicos foram divididos em 3 grupos, um preparado para se sentir feliz, outro que recebeu afirmações neutras, mais relacionadas à medicina para serem lidas antes do exercício e o grupo de controle, que não foi preparado. O objetivo do estudo era não apenas verificar a velocidade com a qual os médicos chegavam ao diagnóstico correto, como também o quanto eles conseguiam evitar a ancoragem. O resultado foi que médicos felizes chegaram aos diagnósticos corretos muito mais rapidamente, além de serem muito mais criativos. Em média, eles chegaram ao diagnóstico correto depois de percorrer apenas 20% do roteiro, a quase 2 vezes mais rapidamente que o grupo de controle, e apresentaram 2,5 vezes menos ancoragem. Mas a minha parte preferida do estudo foi o modo como os médicos foram predispostos a se sentirem felizes, com guloseimas. Não foi necessário oferecer uma recompensa em dinheiro, acenar com a possibilidade de uma promoção ou uma semana de férias para turbinar seu estado de espírito suficiente para dobrar sua eficácia e mais do que dobrar sua criatividade. Bastou-lhes dar um doce logo antes do início da tarefa. E eles nem chegaram a comer o doce, para garantir que níveis mais elevados de glicose sanguínea não afetassem os resultados. Isso revela algo importante sobre o benefício da felicidade na prática, e até as menores descargas de positividade podem proporcionar uma vantagem competitiva substancial. 2 implicações desses resultados nos vêm imediatamente à mente. Para começar, talvez os pacientes pudessem começar a oferecer pirulitos aos médicos, e não o contrário. Em segundo lugar, e o mais importante, talvez os hospitais devessem promover iniciativas mais sistemáticas para melhorar as condições de trabalho dos médicos, aumentando os benefícios, acrescentando mordomias ou só lhes possibilitando turnos mais curtos ou mais flexíveis. Se um simples docinho é capaz de aumentar a eficácia dos nossos médicos, imagine como nosso sistema médico poderia ser mais preciso, mais eficiente e mais criativo se as políticas hospitalares se concentrassem mais na satisfação dos colaboradores, não apenas dos médicos, como também dos enfermeiros, estudantes de medicina e técnicos. Não é difícil perceber que esse estudo, e outros similares, apresenta lições de valor inestimável não apenas sobre como deveríamos administrar nossos hospitais como também nossas empresas e escolas. O efeito destruidor. Brian, um vendedor de Des Moines, capital do estado de Iowa, já estava nervoso com a apresentação que estava prestes a dar quando ouviu alguém batendo à porta da sua sala. Grande reunião às 4, seu chefe o lembrou. Você está pronto? A apresentação vai ser importantíssima. Precisamos fechar esse acordo. Não vá pisar na bola, amigo. Enquanto o chefe se distanciava pelo corredor, Brian sentiu uma onda de estresse inundando seu corpo. Apesar de conhecer a apresentação de trás para frente, ele ficou tão nervoso que passou as próximas horas repassando-a repetidas vezes, tentando prever onde poderia se enganar e relembrando como seria terrível para a empresa se o negócio não fosse fechado. Mal sabia Brian que, quanto mais ele concentrava a mente nos efeitos potencialmente desastrosos de uma apresentação mal-sucedida, mais ele se fadava ao fracasso.
Apesar de poder parecer um contrassenso para muitos calejados homens de negócios, hoje sabemos que a melhor coisa que Brian poderia ter feito nessa situação era encontrar uma rápida descarga de felicidade. Por que isso acontece? Porque, além de estender nossa capacidade intelectual e criativa, as emoções positivas também proporcionam um rápido antídoto para a ansiedade e o estresse físico, o que os psicólogos chamam de efeito destruidor. Em um experimento, os participantes eram solicitados a fazer uma apresentação difícil, com pouco tempo de preparação, e foram informados de que seriam filmados e avaliados pelos colegas. Como você pode imaginar, isso levou a uma considerável ansiedade e uma elevação mensurável do ritmo cardíaco e pressão sanguínea, exatamente como Brian se sentiu antes de sua apresentação. Depois os pesquisadores dividiram aleatoriamente os participantes em grupos para assistir a um de 4 vídeos diferentes. 2 induziam sentimentos de alegria e contentamento, um era neutro e o quarto era triste. E, como era de esperar, as pessoas preparadas com sentimentos positivos se recuperaram mais rapidamente do estresse e de seus efeitos físicos. Os filmes não apenas os fizeram se sentirem melhor, como também destruíram os efeitos fisiológicos do estresse. Em outras palavras, uma rápida descarga de emoções positivas não apenas amplia nossa capacidade cognitiva, como proporciona um rápido e poderoso antídoto contra o estresse e a ansiedade, o que, por sua vez, melhora o nosso foco e nossa capacidade de atingir nosso mais elevado nível de desempenho. Dessa forma, em vez de intensificar o estresse de Brian apontando tudo o que está em jogo com a apresentação, seu chefe se beneficiaria mais se salientasse os aspectos positivos, com algumas palavras de encorajamento ou lembrando Brian de seus principais pontos fortes. Ou o próprio Brian poderia ter empregado uma série de técnicas para estimular a positividade e desenvolver a confiança, visualizar-se fazendo uma apresentação clara e convincente, lembrando uma ocasião no passado na qual ele conseguiu fechar um grande negócio ou reservando um momento para fazer algo sem nenhuma relação com o trabalho, mas que o deixasse feliz, talvez dando um rápido telefonema a um amigo, lendo um artigo engraçado na internet, assistindo a um vídeo divertido no YouTube ou dando uma volta no quarteirão. Algumas dessas sugestões podem soar excessivamente simples ou até ridículas em um ambiente de trabalho sério, mas, considerando que seu valor foi cientificamente comprovado, ridículo seria não utilizá-las. Todo mundo tem uma ou duas atividades rápidas que o faça sorrir e, por mais triviais que possam parecer, seus benefícios são inquestionáveis. Capitalizar o benefício da felicidade. É verdade que, para algumas pessoas, essa positividade vem mais naturalmente. Em uma ocasião, depois de ter detalhado o benefício da felicidade durante um treinamento corporativo, um executivo exasperado se levantou e disse: "Bem, isso tudo é muito bom para pessoas felizes, Sean, mas e quanto a todas as outras pessoas? Nós também queremos desenvolver essa vantagem." Ele levantou uma boa questão e é verdade que, se o nosso nível de felicidade não pudesse ser mudado, todas essas informações seriam bastante deprimentes para os menos positivamente inclinados dentre nós. Felizmente, esse não é o caso. Todos nós podemos experimentar plenamente o benefício da felicidade, se nos empenharmos nele o suficiente. Lembre-se de que a felicidade é mais do que apenas um estado de espírito, ela requer prática e empenho. Antigamente, os cientistas acreditavam que a felicidade era quase totalmente hereditária, ditada por um ponto de controle geneticamente determinado. Mas, felizmente, eles descobriram que na verdade temos muito mais controle sobre o nosso próprio bem-estar emocional do que se costumava acreditar. Apesar de cada um de nós ter um patamar de felicidade em torno do qual orbitamos todos os dias, se nos empenharmos sistematicamente, é possível elevá-lo de modo permanente de forma que, apesar das variações naturais, conseguiremos nos manter em um nível mais elevado. Cada princípio apresentado neste livro contribui para pelo menos um, se não vários, dos fatores que os cientistas constataram ser mais cruciais para a felicidade humana, tais como buscar objetivos de vida que façam sentido, identificar oportunidades no mundo,
cultivar uma postura otimista e de gratidão e manter relacionamentos sociais de valor. Por mais importantes que possam ser essas grandes mudanças na forma de pensar e se comportar, é igualmente importante perceber que o benefício da felicidade também reside nos pequenos e momentâneos vislumbres de positividade que temos todos os dias da vida. Como já vimos, um mero vídeo engraçado, uma rápida conversa com um amigo ou até um pequeno presente ou doce é capaz de produzir grandes e imediatos aumentos de poder cognitivo e desempenho no trabalho. Como observa Barbara Fredrickson, apesar de a promoção de grandes mudanças e a busca da felicidade duradoura certamente constituírem objetivos valiosos, quando paramos para analisar a dinâmica do processo, descobrimos que deveríamos nos concentrar em como nos sentimos no dia a dia. Tendo isso em mente, existem várias maneiras comprovadas para melhorar nosso estado de espírito e elevar nosso nível de felicidade ao longo do dia. Cada atividade relacionada adiante não apenas nos proporciona uma rápida descarga de emoções positivas, melhorando nosso desempenho e nosso foco no momento, como também, se realizada habitualmente, nos ajuda a elevar permanentemente o nosso patamar de felicidade. Naturalmente, como a felicidade é subjetiva e não é igual para todas as pessoas, cada um de nós terá o seu próprio propulsor de felicidade predileto. Talvez no seu caso seja ouvir uma canção, conversar com um amigo, jogar basquete, fazer carinho em um cachorro ou até limpar a cozinha. Minha amiga Abby se sente estranhamente satisfeita limpando a casa. Pesquisadores descobriram que o encaixe pessoa-atividade muitas vezes é tão importante quanto a atividade em si, de forma que, se uma das dicas a seguir não fizer sentido para você, não a adote. Em vez disso, encontre um substituto que se adapte melhor a você. A meta é simplesmente elevar seu estado de espírito e colocá-lo em uma condição mais positiva, para que você possa usufruir de tudo que o benefício da felicidade tem a oferecer. Medite. Os neurocientistas descobriram que monges que passam anos meditando apresentam um maior crescimento do córtex pré-frontal esquerdo, a principal parte do cérebro responsável pelo sentimento de felicidade. Mas não se preocupe. Você não precisa passar anos vivendo isolado e em silêncio como um celibatário. Bastam 5 minutos por dia observando sua respiração. Enquanto faz isso, tente ser paciente. Se perceber que a sua mente está se distraindo, induza-a a voltar ao foco. A meditação requer prática, mas é uma das intervenções mais poderosas para atingir a felicidade. Estudos demonstram que, nos minutos que se seguem à meditação, vivenciamos sentimentos de calma e contentamento, bem como uma maior conscientização e empatia. E pesquisas chegam a demonstrar que meditar regularmente pode reconfigurar permanentemente o cérebro para elevar os níveis de felicidade, reduzir o estresse e até melhorar o sistema imunológico. Encontre algo pelo qual aguardar com expectativa. Um estudo revelou que as pessoas que simplesmente pensavam em assistir a seu filme preferido, aumentavam seus níveis de endorfina em 27%. Muitas vezes, a parte mais agradável de uma atividade é esperar por ela. Se você não puder tirar férias hoje mesmo ou não puder sair com os amigos esta noite, anote algo no calendário, mesmo se for para daqui a um mês ou um ano. Então, sempre que precisar de uma descarga de felicidade, lembre-se do evento que está por vir. Antecipar recompensas no futuro pode acionar os centros de prazer do seu cérebro tanto quanto a própria recompensa. Adote gestos conscientes de bondade. Inúmeras pesquisas empíricas, inclusive um estudo com mais de 2.000 pessoas, demonstraram que atos de altruísmo, a generosidade voltada tanto a amigos quanto a estranhos, reduzem o estresse e contribuem para uma melhor saúde mental. Sonja Lyubomirsky, uma destacada pesquisadora e autora de A Ciência da Felicidade, descobriu que pessoas que realizaram 5 atos de gentileza no decorrer de um dia relatam sentirem-se muito mais felizes do que grupos de controle e que o sentimento se perpetua durante muitos dias, muito tempo depois de realizá-los. Para tentar fazer isso, escolha um dia da semana e comprometa-se a realizar 5 atos de gentileza. Mas,
se quiser colher os benefícios psicológicos, certifique-se de realizar esses atos deliberada e conscientemente. Você não pode simplesmente lembrar o que fez nas últimas 24 horas e declarar posteriormente que eles foram atos de gentileza. Ah, é mesmo, eu abri a porta para aquele homem que estava saindo do banco. Foi gentil da minha parte. E também não precisa ser nada grandioso. Um dos meus atos preferidos é pagar o pedágio para o carro atrás de mim na estrada. Em minha opinião, vale muito a pena pagar $2 a mais para combater os efeitos negativos do estresse provocado pelo trânsito. Injete positividade no seu ambiente. Como veremos em detalhe no próximo capítulo, nosso ambiente físico pode ter um enorme impacto sobre o nosso estado de espírito e bem-estar. Apesar de nem sempre termos total controle sobre o nosso ambiente, podemos realizar atos específicos para injetar alguma positividade. Pense no seu escritório, quais sentimentos o ambiente inspira. As pessoas que enchem a mesa de fotos de pessoas queridas não estão apenas pensando na decoração, elas estão garantindo uma dose de emoção positiva a cada vez que olham na direção das imagens. Reservar um tempo para dar um passeio em um belo dia de sol também resulta em uma enorme vantagem. Um estudo revelou que passar 20 minutos ao ar livre quando o tempo está bom não apenas eleva o estado de espírito positivo, como também amplia o pensamento e melhora a memória operacional. Os melhores chefes encorajam os colaboradores a darem uma saída do escritório pelo menos uma vez ao dia e colhem os benefícios na forma de um melhor desempenho da equipe. Também podemos alterar o nosso ambiente evitando as emoções negativas. Se você se estressa cada vez que vê um painel de cotações da Bolsa de Valores, mude de canal para um filme relaxante. Por falar nisso, você também pode tentar assistir menos TV em geral. Estudos demonstram que, quanto menos programação negativa assistimos na TV, especialmente programas violentos, mais felizes somos. Isso não significa se isolar do mundo real ou ignorar os problemas, tapando o sol com a peneira. Psicólogos descobriram que pessoas que assistem menos à TV na verdade são capazes de julgar com maior precisão os riscos e as recompensas da vida do que aquelas que se expõem a histórias envolvendo criminalidade, tragédias e mortes exibidas diariamente no noticiário. Isso acontece porque essas pessoas se expõem menos a fontes de informações sensacionalistas ou parciais, e dessa forma, têm mais chances de ver a realidade com mais clareza. Exercite-se. Você provavelmente já ouviu falar que o exercício físico libera substâncias químicas indutoras do prazer chamadas endorfinas, mas esse não é o único benefício. A atividade física pode melhorar o humor e nosso desempenho no trabalho de inúmeras outras maneiras, aumentando a motivação e intensificando sentimentos de controle, reduzindo o estresse e a ansiedade e nos ajudando a entrar no fluxo, aquela sensação fechada, de total envolvimento, que normalmente sentimos quando estamos no auge da nossa produtividade. Um estudo comprovou o poder dos exercícios físicos. 3 grupos de pacientes deprimidos foram alocados a diferentes estratégias de enfrentamento. Um grupo tomou medicamentos antidepressivos, outro grupo se exercitou por 45 minutos 3 vezes por semana e um terceiro grupo utilizou uma combinação das duas estratégias. 4 meses depois, todos os 3 grupos vivenciaram melhorias similares no nível de felicidade. O simples fato de os exercícios se provarem tão úteis quanto os antidepressivos já são notáveis, mas a história não termina por aqui. Os grupos foram testados 6 meses depois para avaliar o índice de recaída. Do grupo que só tinha tomado os medicamentos, 38% voltaram a se deprimir. Os participantes do grupo de estratégias combinadas apresentaram resultados apenas ligeiramente melhores, com um índice de recaída de 31%. A maior surpresa, contudo, veio do grupo dos exercícios físicos. O índice de recaída deles foi de apenas 9%. Em resumo, a atividade física não apenas é um estimulador de humor incrivelmente poderoso, como também tem ação duradoura. Caminhe, pedale, corra, jogue, alongue-se, pule corda, pula-pula e não importa, contanto que se mantenha em movimento. Gaste dinheiro, mas não com coisas. Ao contrário do ditado popular, o dinheiro pode, sim,
comprar a felicidade, mas só se utilizado para fazer coisas e não simplesmente ter coisas. Em seu livro Luxury Fever, Robert Frank explica que, apesar de os sentimentos positivos que obtemos de objetos materiais serem efêmeros a ponto de chegar a ser frustrantes, gastar dinheiro em experiências, especialmente aquelas envolvendo outras pessoas, produz emoções positivas ao mesmo tempo mais significativas e mais duradouras. Por exemplo, quando os pesquisadores entrevistaram mais de 150 pessoas sobre suas compras recentes, descobriram que o dinheiro gasto em atividades, como shows de música ou jantares com os amigos, gerou muito mais prazer do que compras materiais, como sapatos, televisores ou relógios caros. Gastar dinheiro com outras pessoas, a chamada despesa social, também aumenta a felicidade. Em um experimento, 46 alunos receberam $20 para gastar. Aqueles que foram instruídos a gastar o dinheiro com os outros, por exemplo, pagando um almoço para um amigo, comprando um brinquedo para uma irmã caçula ou fazendo uma doação para uma instituição de caridade, se mostraram mais felizes no fim do dia do que aqueles que foram instruídos a gastar o dinheiro consigo mesmos. Como você costuma gastar o seu dinheiro? Trace 2 colunas em uma folha de papel, ou use 10 minutos no trabalho para criar uma bela planilha eletrônica e monitore as suas compras ao longo do próximo mês. Você gasta mais com coisas ou experiências? No fim do mês, repasse cada coluna e pense no prazer que o gasto lhe proporcionou e por quanto tempo. Você pode se ver rapidamente querendo realocar dinheiro da coluna ter para a coluna fazer. Exercite um dos seus pontos fortes. Todo mundo é bom em alguma coisa, você pode dar excelentes conselhos, pode lidar bem com crianças ou saber fazer um bolo de chocolate maravilhoso. Cada vez que utilizamos uma habilidade, não importa qual seja, vivenciamos uma descarga de positividade. Se você se vir precisando de uma bela dose de felicidade, recorra a um talento que passou um tempo sem usar. Ainda mais gratificante do que utilizar uma habilidade, contudo, é exercitar o que se chama de força de caráter, um traço profundamente inerente a quem somos. Uma equipe de psicólogos recentemente catalogou as 24 forças de caráter interculturais que mais contribuem para a prosperidade humana. Feito isso, eles elaboraram um levantamento abrangente identificando os 5 pontos mais fortes de uma pessoa, ou assinaturas. Para saber quais são seus 5 principais pontos fortes, visite www.viazurvey.org e faça o levantamento de graça. Quando 577 voluntários foram encorajados a escolher uma de suas forças características e utilizá-la de um jeito diferente todos os dias por uma semana, eles se sentiram significativamente mais felizes e menos deprimidos do que os grupos de controle. E esses benefícios perduraram, e mesmo depois do fim do experimento, seus níveis de felicidade permaneceram mais elevados até 6 meses depois. Estudos constataram que, quanto mais você utiliza seus pontos fortes característicos na vida cotidiana, mais feliz é. Um dos meus pontos fortes é o amor pelo aprendizado, e me sinto visivelmente exaurido nos dias em que não tenho a chance de exercitar esse ponto forte. Dessa forma, tento encontrar maneiras de incorporar o aprendizado em algumas das minhas tarefas cotidianas mais enfadonhas. Por exemplo, meu trabalho me leva a viajar quase 300 dias por ano e o fluxo contínuo de aeroportos e hotéis pode afetar a minha saúde mental. Eu adoraria conhecer um museu em cada cidade que visito, mas infelizmente muitas vezes não tenho tempo para gastar. Então, decidi que, para cada nova cidade que visitar, aprenderia um fato histórico. Até esse pequeno exercício cognitivo faz uma enorme diferença no meu estado de espírito ao voar de um continente ao outro. Descubra no levantamento quais são os seus pontos fortes característicos e tente incorporar pelo menos um deles na sua vida todos os dias. À medida que integrar esses exercícios de felicidade na sua vida cotidiana, você não apenas começará a se sentir melhor como também começará a notar de que forma a sua positividade reforçada melhora a sua eficiência, a sua motivação, a sua produtividade e abre oportunidades para maiores realizações. Mas o benefício da felicidade não termina por aqui. Ao mudar sua forma de trabalhar e a maneira como lidera as pessoas, você pode aumentar o sucesso da sua equipe e de toda a sua organização.
Coloque os bois na frente da carroça. Liderando com o benefício da felicidade. Qualquer um pode propagar ondas de positividade no ambiente de trabalho. Mas uma das coisas que descobri trabalhando com gestores e empresas é que isso se aplica ainda mais a líderes ou pessoas em posição de autoridade, principalmente porque, a, são eles que determinam as políticas da empresa e mais influenciam a cultura do ambiente de trabalho, b, muitas vezes se espera que eles deem o exemplo aos colaboradores, e, c, eles tendem a interagir com o maior número de pessoas ao longo do dia. Infelizmente, no ambiente de trabalho moderno, os líderes muitas vezes menosprezam a ideia de que se concentrar na felicidade pode levar a resultados financeiros concretos. Chefes e gestores tendem a valorizar mais os colaboradores capazes de trabalhar sem tirar folgas ou férias e que não perdem tempo se socializando. Poucos executivos encorajam seus colaboradores a interromperem o dia de trabalho para se exercitar ou meditar ou permitem que eles saiam 30 minutos mais cedo uma vez por semana para se envolver em algum trabalho voluntário, mesmo levando em conta que, como demonstram as pesquisas, o retorno sobre o investimento para cada uma dessas atividades é enorme. Ainda mais equivocados, contudo, são os gestores que desencorajam até mesmo as atividades que envolvem um investimento de tempo relativamente pequeno. A maioria das pessoas com as quais trabalho admite que ficaria envergonhada ou constrangida se o chefe passasse por perto e as visse rindo de um vídeo no YouTube, conversando ao telefone com o filho de 5 anos ou contando uma piada aos colegas no corredor. Mas, como já vimos, todas essas práticas proporcionam exatamente o tipo de descarga rápida de emoções positivas que pode melhorar o nosso desempenho no trabalho. E os chefes que desencorajam a positividade em seus colaboradores estão em dupla desvantagem, porque eles mesmos tendem a ser as pessoas mais negativas. Em resumo, sacrificar a positividade em nome da administração do tempo e da eficiência acaba nos refreando. Os melhores líderes usam o benefício da felicidade como uma ferramenta para motivar suas equipes e maximizar o potencial dos colaboradores. Todos nós sabemos como isso pode ser feito no nível organizacional. O Google tem a fama de disponibilizar lambretas nos corredores, videogames na sala de descanso e chefes gourmet no refeitório para seu pessoal. O fundador da Patagônia instituiu uma política que eles chamam de "Deixe meu pessoal sair para surfar". Ele disse para os colaboradores que, se estiverem afim, podem simplesmente pegar a prancha de surf no armário do escritório e sair para pegar onda. Os dados deixam absolutamente claro que políticas como essas, bem como propulsores convencionais da felicidade como grupos de ginástica, assistência médica ou creches no local de trabalho, invariavelmente rendem grandes dividendos. A Coors Brewing Company, por exemplo, divulgou um retorno de lucratividade de $6,15 para cada $1 gasto em seu programa corporativo de condicionamento físico. A Toyota vivenciou uma explosão instantânea de produtividade quando instituiu um treinamento voltado ao desenvolvimento de pontos fortes para os funcionários de seu North American Party Center. Mas também é verdade que não é necessário promover mudanças políticas revolucionárias como essas para colher os benefícios da felicidade. Como vimos, até os momentos mais triviais de positividade no ambiente de trabalho podem aumentar a eficiência, a motivação, a criatividade e a produtividade. Uma maneira de fazer isso é simplesmente reconhecer e encorajar com frequência os colaboradores. Como comprovam os estudos, os gestores que fazem isso veem um aumento substancial da produtividade de suas equipes. As melhorias são de fato significativas. Um estudo revelou que equipes de projeto com gestores encorajadores apresentaram um desempenho 31% melhor que equipes cujos gestores são menos positivos ou menos propensos a fazer elogios. Com efeito, quando um elogio é específico e deliberado, chega a ser ainda mais motivador que um reconhecimento em dinheiro. O reconhecimento pode ser feito de maneira tradicional, ou um e-mail elogioso ou um tapinha nas costas pelo trabalho bem feito. Mas você também pode ser criativo. Um dos exemplos de que mais gosto é o citado pelo consultor de negócios Alexander Kjerulf, que fala de uma empresa automobilística dinamarquesa que instituiu a Ordem do Elefante.
O elefante em questão é um bicho de pelúcia de 60 centímetros de altura que qualquer funcionário pode dar a outro como recompensa por alguma ação exemplar. Os benefícios não se evidenciam apenas ao dar e receber o merecido prêmio, perdurando ao longo do tempo. Como explica Kjerulf, os colegas de trabalho que passam por perto imediatamente notam o elefante e dizem: "Ei, você ganhou o elefante." O que você fez? O que, é claro, significa que as histórias de sucesso e melhores práticas são contadas e recontadas inúmeras vezes. Chip Conley, CEO de uma rede incrivelmente bem-sucedida de boutiques de hotel, reserva um tempo no fim das reuniões de executivos para permitir que uma pessoa fale por um minuto sobre alguém na empresa que merece reconhecimento. Pode ser um colega executivo ou alguém muito abaixo na hierarquia da organização, como um supervisor ou um faxineiro. Depois de o executivo explicar, em um minuto, por que essa pessoa merece o reconhecimento, outro executivo presente na reunião se oferece para telefonar para o colaborador, lhe enviar um e-mail ou visitá-lo pessoalmente para elogiá-lo pelo bom trabalho. Não se trata de uma mera gentileza, os benefícios são enormes. O colaborador que recebe o reconhecimento obviamente se sente muito bem, e o mesmo pode ser dito dos dois executivos, ou o que fez a recomendação e o que fez o elogio. O estado de espírito de todos os outros também se eleva, eles ficam a par do bom trabalho que está sendo realizado na empresa e passam os próximos dias tentando identificar o bom trabalho de outros colaboradores que também gostariam de recomendar na próxima reunião. Tão importante quanto o que se diz aos colaboradores é como a mensagem é transmitida. Os melhores líderes sabem que dar instruções em um tom agressivo e negativo restringe o desempenho dos colaboradores antes mesmo de eles começarem a realizar a tarefa. Um estudo conduzido na Yale School of Management mostra perfeitamente o que acontece. Estudantes que se oferecem para participar do experimento são alocados em equipes para realizarem juntos algumas tarefas com o objetivo de ganhar dinheiro para uma empresa imaginária. Então, entra o gerente do projeto, que na verdade é um ator instruído para falar em determinado tom, com alegria e entusiasmo, cordialidade e tranquilidade, apatia e desânimo ou irritabilidade e hostilidade. Desses 4 grupos, 2 deles não apenas assumiram uma postura mais positiva, como também se provaram muito mais eficazes que os outros, gerando mais lucros para suas empresas. De quais grupos você acha que estou falando? Agora pense em qual desses 4 tons você usa com mais frequência. Você pode se surpreender, mas muitas vezes não temos nenhuma ciência das mensagens que enviamos. Lembro de uma ocasião, durante uma palestra, na qual uma mulher na plateia passou o tempo todo me encarando com uma expressão de desagrado. Mas, depois da palestra, ela fez questão de esperar na fila para me dizer pessoalmente o quanto gostou da apresentação. E eu fiquei chocado. Depois, fiquei pensando no tanto de negatividade que ela estava provavelmente espalhando em seu ambiente de trabalho todos os dias sem perceber. Dessa forma, da próxima vez que interagir com um colega ou subordinado direto, esforce-se para adotar um tom e uma expressão mais positivos. Isso não significa que você deve ser falso, ocultar seus verdadeiros sentimentos ou forçar sorrisos constrangidos. Mas, quanto mais você se empenhar para evitar um tom apático ou irritado, mais o desempenho de sua equipe será satisfatório. Isso não se aplica somente a ambientes corporativos. Em ambientes considerados ainda mais estoicos do que a América corporativa, como os militares, os líderes que expressam abertamente a positividade são os que obtêm o melhor desempenho de suas equipes. Pesquisadores descobriram que, na Marinha dos Estados Unidos, prêmios anuais pela eficiência e prontidão são agraciados com muito mais frequência a esquadrões cujos comandantes são abertamente encorajadores. Por outro lado, os esquadrões com as mais baixas pontuações de desempenho geralmente são liderados por comandantes com uma postura negativa, controladora e distante. Mesmo em um ambiente no qual seria natural achar que o estilo de liderança militar mais rigoroso é o mais eficaz, a positividade se mostra mais vantajosa. A linha de Losada. Infelizmente, sempre haverá os céticos e descrentes que admitem que a felicidade pode fazer o trabalho ser mais agradável, mas resistem à noção de que ela é capaz de proporcionar uma vantagem competitiva concreta e mensurável.
E isso é péssimo. Eles podem achar que não é natural concentrar-se na felicidade em um ambiente de negócios sério, podem considerar isso um desperdício de tempo e esforço ou podem acreditar que o encorajamento e o reconhecimento deveriam ser utilizados como recompensas pelo bom desempenho, e não como ferramentas para melhorar o desempenho. E, para alguns líderes, a positividade simplesmente é menos natural do que para outros. Como disse o executivo de um banco londrino depois que lhe dei uma ideia de como ele poderia injetar alguma positividade em seu ambiente de trabalho, é uma excelente ideia. Eu jamais farei isso. Para ajudar esses líderes a capitalizarem o benefício da felicidade, costumo recomendar que eles mantenham uma coisa em mente, o número 2.9013. Pode parecer um número aleatório, mas sua importância é comprovada por uma década de pesquisas sobre níveis de desempenho altos e baixos em equipes acompanhadas pelo psicólogo e consultor de negócios Marcial Lozada. Com base na extensa modelagem matemática desenvolvida por Lozada, 2.9013 é a proporção mínima entre interações positivas e negativas necessária para fazer uma equipe corporativa ter sucesso. Isso significa que são necessárias cerca de 3 experiências, expressões ou comentários positivos para combater os efeitos debilitantes de uma experiência, expressão ou comentário negativo. Caia abaixo desse ponto crítico, atualmente conhecido como a linha de Lozada, e o desempenho no ambiente de trabalho entra rapidamente em colapso. Mantenha-se acima dele, de preferência, conforme os resultados da pesquisa, para uma razão de 6-1, e as equipes apresentam seu desempenho máximo. E essa não é apenas uma fórmula matemática hermética. O próprio Lozada observou inúmeros exemplos na prática. Por exemplo, ele trabalhou em uma companhia mineradora global que apresentava perdas de processo superiores a 10% e não foi surpresa alguma quando ele descobriu que a razão de positividade na empresa era de apenas 1,15. Mas, depois que os líderes de equipe foram instruídos a dar feedbacks mais positivos e encorajar mais interações positivas, a razão das equipes subiu para uma média de 3,56. Isso levou a enormes avanços na produção, melhorando o desempenho em mais de 40%. Apesar de originalmente cético, o CEO da empresa não pôde deixar de exultar a notável transformação. Ele confidenciou a Lozada: "Você desatou os nós que nos aprisionavam e hoje, nós temos uma postura diferente em relação uns aos outros, nós confiamos mais uns nos outros, aprendemos a discordar sem sermos desagradáveis. Não nos interessamos apenas pelo nosso sucesso pessoal, mas também nos interessamos pelo sucesso alheio. E, o mais importante, obtemos resultados tangíveis." O coeficiente matemático de Lozada se soma ao número cada vez maior de evidências em defesa do benefício da felicidade, constituindo apenas mais uma maneira pela qual avanços científicos desencadearam uma revolução coperniciana no ambiente de trabalho. Quando aceitamos essa nova ordem no universo do trabalho, a que a felicidade é o centro ao redor do qual orbita o sucesso, podemos mudar a forma como trabalhamos, interagimos com os colegas e lideramos nossas equipes, possibilitando uma vantagem competitiva na nossa carreira e na nossa organização como um todo.